No vídeo anterior, nós aprendemos sobre as reações internas de uma viga. Hoje nós vamos mostrar um exemplo de uma viga recebendo uma única carga concentrada. Então, para essa viga, que está apoiada no ponto A e no ponto C, recebendo uma carga de 10 kN exatamente no meio, nós queremos fazer os cortes necessários e construir os gráficos de força portantes e momento fletores para entender o que está acontecendo com ela. Mas, inicialmente, precisamos calcular as reações externas. Então, a viga está apoiada em A e C, vai receber uma reação no ponto C, um RC, e no ponto A, um RA. Aplicando as condições de equilíbrio, por exemplo, somatório dos momentos das forças em relação ao ponto A, nós temos o momento da força RC em relação ao ponto A, no sentido anti-horário, cujo braço vale 4, e o momento da força de 10 no sentido horário, cujo braço vale 2 metros. Então, RC vezes 4 menos 10 vezes 2 vai nos dar que RC é igual a 5 kN. E aplicando o somatório das forças em Y, nós vamos ter RA mais RC igual a 10. Logo, RA igual a 5 kN. Já era esperado, pois se a carga está exatamente no meio, metade dela está apoiando no ponto A, metade no ponto C. Vejam que não estamos aqui considerando o peso da viga, apenas esta carga, que poderia ser, inclusive, o peso da viga, mas não consideramos aqui o peso dela. Bem, então agora nós precisamos fazer os cortes. Como vimos, precisamos de um corte para definir as equações de força portante e momento fletor para o intervalo de A a B. E depois um novo corte para definir as equações de força cortante e momento fletor para o intervalo entre B e C, chamando então o corte entre A e B de 1. Então, temos aqui o pedaço da viga, ponto A, ponto 1, recebendo, então, as reações à força RA verticalmente para cima, que nós encontramos, a força cortante V1, dirigido para baixo, e o momento fletor M1 no sentido anti-horário. Nós já discutimos no vídeo anterior que essa força é considerada positiva para baixo e o momento fletor positivo no sentido anti-horário. Estamos chamando de x a distância que vai do ponto A até o ponto B. Então, esse x ele vai variar de 0 até 2. Então, as equações que nós montarmos são válidas para o intervalo de 0 a 2. Aplicando aqui a condição de equilíbrio do somatório das forças no eixo vertical igual a 0, nós temos que RA para cima menos V1 para baixo igual a 0. Logo, V1 é igual a RA, que é igual a 5 kN. E está dirigido para baixo. Então, V1 está no sentido correto que nós colocamos ali. Aplicando agora o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, nós temos o momento fletor, que aparece devido ao corte, quer dizer, a viga está sujeita a uma flexão nessa região, então tem uma reação interna, que é o momento fletor M1, e uma força cortante V1. Então, vamos ter o momento fletor e mais ainda o momento da força V1 em relação ao ponto A, cujo braço é X. Logo, M1 está no sentido anti-horário, positivo, o momento de V1 no sentido horário, negativo, igual a 0. Daí, então, encontramos que M1 é igual a 5x. E este momento fletor será sempre positivo, porque o x varia de 0 a 2. Muito bem, vejam que existe uma relação em que V é a derivada do momento fletor em relação a x. Se derivarmos essa equação aqui, 5x dx, nós vamos encontrar 5. Então, sempre vale essa relação. Portanto, se aqui é uma equação do primeiro grau, a derivada da equação do primeiro grau é uma função constante. Vamos fazer agora o segundo corte. O segundo corte para o intervalo que vai de B a C, chamando de 2 esse corte. Então, aí nós temos, nesse corte 2, esta figura, onde aparece a reação em A, a força de 10 kN em B
E as reações internas no corte 2, força cortante, novamente colocando para baixo, e o momento fletor no sentido anti-horário. Vamos fazer sempre desta forma. O resultado vai nos mostrar se estão corretos esses sentidos. Estamos chamando x novamente de 0 até a posição do corte, ou seja, esse x vai começar no ponto A e vai até o ponto B. Mas como as equações que nós estamos montando agora valem para o intervalo de B a C, esse intervalo aqui, então nosso x, né, para as equações, vão começar em 2, aqui seria 0, mas as nossas equações começam aqui em B. Então, ela vai de 2 até 4. Esse é o intervalo que estamos analisando agora. Aplicando, então, o somatório das forças em Y. Nós temos, né, RA para cima, menos 10 para baixo, menos V2 para baixo. Logo, V2, né, se RA vale 5, V2 é igual a menos 5 quilonewtons. Então, o V2, ele não é para baixo, ele é para cima. Ele tem sentido contrário ao que convencionamos. Aí, agora, ao aplicar o somatório dos momentos em relação ao ponto A, nós já vamos considerar que este V2 tem sentido para cima. Portanto, ele vai ter um momento em relação ao ponto A no sentido anti-horário. Então, quais são os momentos em relação ao ponto A? Nós temos o momento M2, vamos colocar no sentido que convencionamos. O V2, nós já sabemos que ele tem sentido para cima, né? Porque ele vale menos 5, então vai ser momento no sentido anti-horário V2 vezes x, essa distância toda aqui é x, menos o momento de 10 vezes essa distância aqui, que vale 2. Então, se V2 vale menos 5, nós vamos ter que M2 é igual a menos 5 vezes x mais 20. Vejam o seguinte, quando nós achamos V2 igual a 5, nós já invertemos o seu sentido. Então, eu não tenho que usar duas vezes aqui, né? O menos, porque ele vai mudar para o lado de lá, e colocar menos de novo, porque aqui vale menos 5. Nós já consideramos neste sinal aqui, ó, a mudança do sentido de V2. Cuidado que isso pode trazer alguns problemas. Bem, novamente, nós vemos que V é igual a dm dx. Qual é a derivada dessa equação aqui em relação a x? Menos 5, derivada de 20 em relação a x, é 0. Então, a derivada de m2 é igual a v2. Novamente, uma equação do primeiro grau, uma função constante. Já sabemos, portanto, as equações para o intervalo de AB e de B a C. Aí podemos construir os gráficos de força cortante e de momento fletor, que são, né, este é o gráfico de força cortante, que originou dessas duas equações. A força cortante foi constante, valendo 5 para baixo, ou seja, positiva, no intervalo de 0 a B. E depois ela passou a valer menos 5, no sentido para cima, no intervalo de B a C. Função constante, função constante. Enquanto que o momento fletor, por essas duas equações, o x vale de 0 a 2 para o primeiro intervalo, de A a B. Quando o x for 0, o momento é 0. Quando o x for 2, o momento é 10. A partir daqui agora, é esta equação de M2. Quando o x for 2, o momento M2 é igual a 10. Veja que há uma continuidade. Terminou o momento fletor para o M1, começou para o M2, valendo 10 também. E quando o x for 4, se eu substituir 4 aqui, vai dar 0. O momento fletor declinou até 0. Vejo que a derivada de uma equação, né, do primeiro grau dá uma função constante, inclinação positiva. A derivada dessa equação que tem inclinação negativa vai dar um valor negativo. E um detalhe, veja o seguinte, onde que essa viga tem maior tendência de flexão? Imagine se isso aqui fosse uma régua, você apoiou a régua, uma régua de plástico.
aplico uma força nela aqui, ela vai flexionar mais onde? Aqui no centro. Então, o momento fletor cresce de 0 até 10, a maior flexão está ocorrendo no meio dela, e depois vai diminuir. Então, ela tem uma tendência maior de flexionar no meio, né? Então, essa seria a situação para esta viga recebendo uma carga concentrada aqui no meio. E a força cortante? Ela é constante, positiva o tempo todo para cima, desde A até B, e depois ela inverte de sentido, passa a ser negativa, ou seja, para cima. No próximo vídeo, nós iremos analisar mais alguns exemplos, considerando mais de uma carga concentrada. Um abraço e até lá.